Boa tarde a todos. Verificando a lista de presença, havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária do período legislativo 2025. Em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Coloco em votação a ata da sessão ordinária ocorrida no dia 27 de março. Aprovado. 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 Aprovada. Não havendo voto contrário e não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da última sessão ordinária. Indicações. Solicito a leitura das indicações dos vereadores da senhora vereadora. Indicações. Os vereadores que o presidente subscrevem solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, dando ciência das indicações conforme seguem. Indicação número 89/2025. Súmula. Manutenção em bueiro. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, providencia a manutenção em bueiro na esquina entre a Rua Maringá e a Via da Petrobras, na Campina. Quem indica, vereador Gelson Adriano Klakoski. A indicação número 90 não será lida porque já está sendo realizado o serviço que o vereador Luiz já fez a solicitação. Indicação número 91/2025. Súmula. Manutenção em ponto de ônibus. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize manutenção urgente no ponto de ônibus na localidade da Várzea, tendo como referência o local em frente ao antigo armazém do seu Eduardo Lasca. Quem indica é o vereador Jussiel Bueno. Indicação número 92/2025. Súmula. Manutenção em estacionamento. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize melhorias no estacionamento do cemitério municipal. Motoristas, ao acessar o estacionamento com carro, se deparam com falta de manutenção nos pontos de ligação do asfalto com o trecho de terra. Relato que os veículos estão enroscando. Quem indica, vereador Gelson Adriano Klakoski. Indicação número 93/2025. Súmula. Estudo de viabilidade para a construção de lombada. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize vistoria e emita parecer de viabilidade da construção de lombada na estrada Manuel Alves de Farias, Várzea, próximo à esquina com a estrada Aleixo Valoski, tendo como referência a propriedade do senhor Floriano Mirgozeski, que indica vereador Jussiel Bueno. Indicação número 94/2025. Súmula. Limpeza da academia ao ar livre. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a limpeza da academia ao ar livre da Lagoa, ao lado da Igreja Católica, tendo como em vista que o mato tem avançado sobre o local e tem gerado reclamações por parte da comunidade, que frequentemente usa os equipamentos para a prática de atividades físicas, que indica a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 95/2025. Súmula. Escolinha de futebol. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, retome as atividades da escolinha de futebol na comunidade de Postinho e Piraí, a fim de atender os referidos bairros e todas as comunidades ao redor. Quem indica a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 96/2025. Súmula. Programa Eu Limpo Meu Quintal. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, promova a Semana de Limpeza de Quintais, retomando o programa Eu Limpo Meu Quintal, conforme realizado em anos anteriores. O objetivo é recolher entulhos volumosos, especialmente móveis velhos como sofás, armários e colchões, em todo o município, com atenção especial às localidades onde é maior acúmulo: Bosque da Saúde, Vila Cubas, Centro, Lagoa, Lagoinha, Campina e Tabatinga, que indica o vereador Jussiel Bueno. Indicação número 97/2025. Súmula PR 281. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, comunique ao Departamento de Estradas de Rodagem a necessidade urgente de realização de limpeza e roçada ao longo da PR 281,
no trecho compreendido entre Campina e Lagoinha. Quem indica? Vereador Jussiel Bueno. Indicação número 98, 2025. Súmula. Serviços diversos. Indica o Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize os seguintes serviços na Tabatinga. Item 1. Construção de ponto de ônibus em frente à Big Massa, às margens da PR-281, sentido BR-376. Item 2. Troca de lâmpada queimada em frente, uma antes da residência do senhor Conrado Chueda, na estrada principal de Tabatinga. Item 3. Instalação de luminária completa em frente à residência do senhor Sebastião Ferreira, próximo à Assembleia de Deus da Lagoa, PR-281, altura quilômetro 21. Item 4. Construção de ponto de ônibus na estrada João Machado, sentido Represa do Campo Alto, conforme o foto ilustrativo. Quem indica? Vereador Pedro Luiz da Rocha. São essas as indicações, senhor presidente. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Requerimentos. Solicito a leitura dos requerimentos para a deliberação do plenário. Requerimentos. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul, por meio das proposições dos vereadores que abaixo subscrevem, após deliberação pelo plenário, requer. Requerimento número 66 de 2025. Requer informações detalhadas referente ao recolhimento de ISS, Imposto sobre Serviço, sobre o aluguel realizado pela Copel para as operadoras de serviços de internet no município, em razão do compartilhamento de estrutura de rede elétrica, sendo 1. Informar se há recolhimento de ISS para o município em razão do aluguel realizado pela Copel para as operadoras de serviço de internet que utilizam a estrutura de rede elétrica para a instalação de cabos e equipamentos. Número 2. Em caso afirmativo, detalhar os valores arrecadados nos últimos 5 anos, com a especificação dos valores por ano e por empresa. Número 3. Informar se há previsão de fiscalização por parte do Poder Executivo para garantir o correto recolhimento do ISS referente a esses serviços, incluindo os critérios utilizados para tal fiscalização. Número 4. Caso o recolhimento do ISS não esteja sendo efetuado, esclarecer os motivos e quais medidas estão sendo tomadas para assegurar o cumprimento da obrigação tributária. Número 5. Informar se existe algum estudo ou análise em andamento para a revisão de base de cálculo ou da alíquota aplicada ao recolhimento do ISS sobre compartilhamento de estrutura de rede elétrica. Justificativa. O presente requerimento é apresentado tendo em vista a importância da arrecadação do ISS para incremento das receitas municipais, contribuindo para a execução de políticas públicas em benefício da população, considerando que o compartilhamento de estrutura de rede elétrica da Copel pelas operadoras de serviços de internet configura prestação de serviço sujeita à incidência de ISS, faz-se necessária a obtenção de informações detalhadas para garantir a regularidade efetiva na arrecadação tributária. Quem requer, Pedro Luiz da Rocha e Juliano dos Santos, vereadores. Requerimento número 67 de 2025. Requer informações detalhadas sobre as condições de acessibilidade no projeto de revitalização da Rua 15 de Novembro nas escolas municipais e nos postos de saúde, sendo, número 1, informar se o projeto de revitalização da Rua 15 de Novembro prevê implantação de rotas acessíveis conforme o disposto no artigo 56 da Lei número 957 de 2024, incluindo pisos têxteis, sinalização acessível e adequação dos cruzamentos e calçadas para garantir o trânsito livre e seguro para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Número 2. Especificar quais critérios técnicos foram utilizados
para assegurar que o projeto de revitalização da Rua 15 de Novembro atende às normas técnicas de acessibilidade, especialmente a NBR 9050 de 2015 e demais legislações pertinentes. Número 3. Informar se as escolas municipais e os postos de saúde de Tijucas do Sul estão em conformidade com as normas de acessibilidade prevista na Lei número 957 de 2024, incluindo a existência de rotas acessíveis, sanitários adaptados, plataformas elevatórias, sinalização em braille e pisos táteis. Número 4. Caso alguma escola municipal ou posto de saúde não esteja em conformidade com as normas de acessibilidade, informar medidas que estão sendo tomadas para o Poder Executivo para garantir a adequação, bem como os prazos para a conclusão das obras ou adaptação necessária. Número 5. Informar se foi realizada alguma avaliação técnica ou pesquisa de satisfação com a população sobre a acessibilidade das escolas municipais e postos de saúde. E, em caso positivo, disponibilizar cópia do relatório resultante dessa avaliação. Justificativa. O presente requerimento é apresentado considerando a necessidade de garantir condições adequadas de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em espaços públicos e edificações de uso coletivo, em especial nas escolas municipais e nos postos de saúde, assegurando o cumprimento da Lei 957/2024, Código de Obra e Edificações. A acessibilidade é um direito fundamental previsto na Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Deve ser garantida pelo poder público para promover a inclusão e a igualdade de condição no acesso a serviços e espaços públicos. Quem requer: Pedro Luiz da Rocha, vereador, e Juliano dos Santos, vereador. Requerimento número 68 de 2025. Requer informações sobre acessibilidade na frota do Serviço de Transporte Cidadão, que é um serviço terceirizado pelo município nos seguintes termos. Número 6. Informar se a frota de serviços de transporte cidadão que é terceirizada está adaptada para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme o disposto na Lei 957/2024 e nas normas técnicas de acessibilidade, especialmente a NBR 9050 de 2015. Número 7. Especificar quais veículos do Serviço de Transporte Cidadão estão equipados com dispositivos de acessibilidade, tais como elevadores ou plataformas elevatórias, rampa de acesso, assentos reservados e sinalização tátil e sonora. 8. Caso a frota não esteja adaptada às normas de acessibilidade, informar quais medidas estão sendo tomadas pelo Poder Executivo para assegurar que o transporte cidadão atenda aos critérios de acessibilidade estabelecidos na legislação vigente, bem como o prazo para a execução dessas adequações. Justificativa. O Código de Obras e Edificações do município de Tijucas do Sul, instituído pela Lei número 957/2024, estabelece diretrizes claras sobre a promoção da acessibilidade em todos os espaços e serviços públicos e privados de uso coletivo, assegurando o direito à mobilidade e o acesso das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, considerando que o serviço de transporte cidadão é essencial para a população, especialmente para aqueles que dependem de transporte adaptado, e fundamentalmente garantir que este serviço esteja em conformidade com as normas de acessibilidade previstas na legislação municipal e federal. Quem requer: Pedro Luiz da Rocha, vereador, Juliano dos Santos, vereador. Requerimento número 69 de 2025. Súmula. Empresa terceirizada.
requer informações detalhadas sobre a terceirização de funcionários, sendo enviada as seguintes informações. Número 1, cópia do contrato e aditivo com a empresa responsável pela terceirização de mão de obra no hospital, casa de passagem e demais setores, caso a prefeitura possua. Número 2, relação de profissionais por setor, informando a carga horária e o custo total, salário mais encargos. Número 3, valor total pago no ano de 2024, mês a mês, em favor da empresa. Requer ainda, número 4, em caso de haver contratação de médicos via credenciamento ou qualquer outra modalidade, listar todos os profissionais contratados com a respectiva remuneração e empresa, CNPJ, que são vinculados e, se possível, uma escala de atendimento para o mês de abril e maio do presente ano. Justificativa. A solicitação de documentos e informações relacionadas à terceirização de mão de obra no hospital, casa de passagem e demais setores, visa garantir transparência na gestão pública, permitindo o acompanhamento dos gastos e da qualidade dos serviços prestados. O detalhamento da relação de profissionais, carga horária e custo possibilita uma análise criteriosa sobre a eficiência e o impacto dessas contratações. Além disso, a listagem de médicos credenciados e suas remunerações contribui para a fiscalização e o aprimoramento da estrutura de atendimento à população. Desta forma, o atendimento a esses requerimentos é essencial para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e a qualidade dos serviços ofertados. Quem requer, Adilson Luiz de Oliveira, vereador. Requerimento número 70 de 2025. Súmula. Parecer do setor de engenharia. Requer parecer do setor de engenharia quanto à possibilidade de nomeação de vias localizada às margens da estrada Teodoro Martins, estrada principal do Ribeirão do Mel, tendo como referência a propriedade do senhor João Banac, afinda na estrada Francisco Becker, estrada principal do Fagundes, tendo como referência a propriedade do senhor Mané Pedro. Coordenadas geográfica, justificativa. O parecer técnico da engenharia se faz necessário para instruir futuro processo legislativo de nomeação de ruas, garantindo que tais vias atendam aos parâmetros mínimos exigidos pela lei. Aguardamos o envio de respostas dentro do prazo estabelecido por lei. Quem requer, Gelson Adriano Kakoski, vereador. São esses os requerimentos, senhor presidente. Ok. Coloco em votação os referidos requerimentos. Aprovados. Aprovados. Aprovado. Aprovados. Aprovado. Aprovados. 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 Determino o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Ordem do dia, apresentação do projeto de decreto do Legislativo número 1 de 2025, de autoria do vereador Jussiel Bueno, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Leonides Bogo Júnior. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de decreto legislativo número 1, 2025. Justificativa. Apresentamos o presente projeto de lei legislativo que tem por objetivo propor título de cidadão honorário ao senhor Leonides Bogo Júnior, em reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados em prol da assistência social, educação, turismo, desenvolvimento econômico e outros setores da administração pública, bem como na geração de emprego e renda no município de Tijucas do Sul. A biografia completa segue anexo. Contamos com a colaboração de todos os nobres edis para apreciação da presente matéria. Projeto de decreto do presidente Juliano dos Santos e do vereador Jussiel Bueno. Determino o encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça.
Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 14, de 31 de março de 2025, do Poder Legislativo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação em local visível dos valores gastos com o erário público municipal para a realização de eventos e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de lei número 14, de 31 de março de 2025. Mensagem. O projeto proposto visa garantir maior transparência sobre o uso dos recursos públicos em eventos realizados no município de Tijucas do Sul, Paraná. Ao exigir que os valores gastos sejam divulgados de forma clara e acessível ao público, pretende-se fortalecer o controle social e proporcionar maior conhecimento à população sobre como os recursos do erário estão sendo empregados. A medida visa também aumentar a confiança da população na administração pública, ao permitir que os cidadãos acompanhem os investimentos feitos para promover eventos culturais, sociais e de entretenimento, garantindo que a gestão pública seja mais transparente e responsável. Projeto de lei do vereador Adilson Luiz Oliveira, Juliano dos Santos, Gelson Adriano Kakloski e Sidney José de Lima. Determina o encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça, Administração e Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 15, de 31 de março de 2025, do Poder Legislativo, que regulamenta o percentual mínimo da participação do comércio local em espaços da praça de alimentação em eventos realizados pelo município de Tijucas do Sul e estabelece outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de lei número 15, de 31 de março de 2025. Mensagem. O projeto de lei apresentado reflete o compromisso da nossa gestão em promover o desenvolvimento econômico sustentável e a valorização dos nossos munícipes. Acreditamos que o fortalecimento do comércio local é essencial para a criação de oportunidades, geração de empregos e melhoria da qualidade de vida de todos que fazem parte da nossa comunidade. Com este projeto, buscamos garantir um espaço justo e igualitário para nossos empreendedores, incentivando a diversidade de produtos e serviços nas festas e eventos municipais. Através da regulamentação que será estabelecida pelo Poder Executivo, queremos assegurar que as vagas na praça de alimentação sejam distribuídas de forma transparente, incentivando a participação de todos os tijuquenses e promovendo a inclusão, sem qualquer distinção. Sugere-se a seleção por meio de credenciamento, que é uma ferramenta que poderá ser adotada como um dos mecanismos para alcançar essa transparência e eficiência na seleção. Este projeto não é apenas uma medida administrativa, mas um reflexo de nossa convicção de que, ao investir no nosso povo, estamos construindo uma cidade mais forte, mais unida e com um futuro promissor. Projeto de lei do vereador Adilson Luiz Oliveira, Gelson Adriano Kakloski, Juliano dos Santos e vereador Sidney José de Lima. Determina o encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça e Administração e Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 16, de 31 de março de 2025, do Poder Legislativo, que estabelece a proporção mínima de banheiros por número de pessoas em eventos realizados pelo município de Tijucas do Sul. Determina também a separação dos banheiros femininos e masculinos e estabelece normas para a manutenção e limpeza adequada dos sanitários durante os eventos. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de lei número 16, de 31 de março de 2025. Mensagem. A realização de eventos de grande porte em nosso município de Tijucas do Sul tem se tornado cada vez mais frequente, trazendo consigo a necessidade de um planejamento cuidadoso e eficiente para garantir o bem-estar e a segurança de todos os participantes. Dentre as questões mais relevantes que precisam ser observadas, destaque-se a infraestrutura sanitária, especialmente no que se refere à disponibilização de banheiros adequados e suficientes para atender ao público. A quantidade insuficiente de banheiros ou a falta de manutenção durante os eventos pode gerar sérios transtornos para os participantes, como as filas longas, condições insalubres e até risco à saúde pública, o que prejudica a experiência dos munícipes e visitantes e compromete a imagem do município. Este projeto de lei visa estabelecer critérios para a quantidade mínima de banheiros em eventos realizados no município, com base nas orientações técnicas das autoridades sanitárias, para que a quantidade de banheiros seja proporcional ao público presente. Outro ponto importante da proposta é a separação entre os banheiros femininos e masculinos,
o que visa evitar o uso indevido e garantir a privacidade. O projeto também enfatiza a importância da manutenção constante da presença de profissionais responsáveis pela limpeza e organização dos banheiros durante o evento, o que garantirá que as condições sanitárias sejam adequadas. Esse projeto representa um passo importante para melhorar a organização e a qualidade dos eventos em nosso município, promovendo uma experiência mais agradável e segura para todos os cidadãos e visitantes, reafirmando o compromisso da gestão pública com a saúde, bem-estar e a dignidade da nossa população. Projeto de lei dos vereadores Adilson Luiz Oliveira, Juliano dos Santos, Gelson Adriano Kaposki e vereador Sidney José de Lima. Determina o encaminhamento às comissões de Constituição, Justiça, Administração e Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto de lei número 5, de 13 de fevereiro de 2025, de autoria do vereador Pedro Luiz da Rocha, que dispõe sobre a regulamentação da altura da fiação e manutenção das redes aéreas de energia elétrica, de internet, telecomunicações e outros serviços no município de Tijucas do Sul e da outras providências. O projeto está em discussão. Parecer número 20 de 2025. Esse projeto aí de autoria do vereador Luiz, ele vem ao encontro hoje da necessidade da regulamentação aí esses cabos de internet no nosso município. Muitas vezes as empresas acabam desligando, se mudando de cidade, acabando os contratos e vão deixando tudo ali. Fizemos uma reunião aí há poucos dias com a Copel, porque a Copel é a empresa responsável por fazer a fiscalização e também atuar essas empresas, fazer a atuação dessas empresas, inclusive cobrar multa para aquelas que não se enquadrem dentro das normas estabelecidas por lei. Acredito que o vereador Luiz foi buscar também algumas informações ali junto aos gestores da Copel, na data que eles estiveram aqui, para que esse projeto, após aprovado no plenário aqui, ele tenha uma efetividade. Mais do que isso, que a fiscalização por parte tanto da Câmara Municipal como também do Poder Executivo seja forte em cima da Copel, para que eles realmente façam a função deles, que é fiscalizar e depois notificar, esse caso, as empresas, mesmo assim, que atuem e coloquem as multas. Pedimos também, no dia que a Copel esteve aqui, uma relação dos últimos 5 anos da Copel, de todas as atuações que ela fez para as empresas, mas ainda estamos esperando. Deve chegar aí nos próximos 30, 40 dias, eu acredito que chega. Né, vereador? Acredito que você queira complementar mais alguma coisa, mas a ideia principal, acredito que seja essa. Então, esse projeto de lei vê-se a necessidade, né, da regulamentação dessas alturas de cabeamentos, né, para que não haja tanto transtorno, tanto das empresas que trabalham no setor, como também dos usuários, né? Porque se essas fiações não tiverem na altura delimitada por lei, o rompimento de um cabo, além de trazer transtorno para as empresas, também traz prejuízos para as pessoas que utilizam o serviço, né? Então, vê-se a necessidade também de trazer um melhor visual da cidade, tirando esses cabos ociosos, muitas vezes dependurado, causando até acidentes, né? Então, a gente tem relato de pessoas que já se enroscaram em fios e, graças a Deus, né, foi só um susto, né? Porque, de repente, pode causar um acidente muito grave. Então, a gente está nesse sentido de trabalhar com as empresas que trabalham com a internet no município, juntamente com a Copel, para fazer essa operação limpa-poste, para que seja melhorada a visibilidade da cidade. O termo de estética melhora muito. Então, né, esse projeto vem angariar nesse sentido. Queria falar um pouquinho do projeto do vereador Luiz. A gente tem visto muito essa questão das fiações, né? E isso vem muito a calhar, né, o projeto, porque está colocando em risco realmente a população, né? A questão também estética da cidade. Hoje eu também
fizeram as visitas às comunidades. Lá também tem fiação caída. E essa semana tinha também fios ali na entrada da Vila Cubas, o que também os carros acabavam batendo e colocando em risco. Então, o projeto vem aí organizar isso, né? Vem organizar e melhorar a segurança e também, né, a questão aí da fiação ser correta. Então, vamos fazer aí uma limpa-poste, como diz o vereador Luiz, né? Então, é bem importante o projeto do vereador. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto de lei número 13, de 19 de março de 2025, de autoria dos vereadores Adilson Luiz Oliveira e Sidney José de Lima, que fica obrigado o município de Tijucas do Sul a fornecer medicamentos da rede pública municipal de saúde aos usuários que apresentarem receitas prescritas por médicos de clínicas particulares, conveniadas ou cooperadas a planos de saúde, mesmo que não atendida pelo SUS e da outras providências. O projeto está em discussão. Esse projeto, como já foi mencionado aqui em sessões anteriores, nós criamos esse projeto pela dificuldade que alguns pacientes estão tendo e chegam até no posto de saúde com uma receita particular e não tem autorização do município a fornecer essa medicação por ser uma receita de médico particular. Aí nós criamos esse projeto de lei para tentar resolver um pouco dessa dificuldade que os usuários estão tendo. Acredito que o vereador vai complementar melhor esse projeto. Esse projeto de lei, a gente, num primeiro momento, tinha pensado de apresentar ele de uma forma muito preocupado com a questão do vício de iniciativa, pensando pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto. Mas, posteriormente, fazendo um estudo mais aprofundado, a gente se deparou com várias jurisprudências, várias decisões aí nos estados brasileiros que dão competência ao Poder Legislativo dar iniciativa nesse tipo de projeto de lei, que nada mais é que estender um direito a todos, um direito que já é garantido por lei, pela Constituição, pelos direitos sociais, que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, da União e do município. E em momento algum está escrito dentro da Constituição e qualquer outra lei esparsa que a pessoa é obrigatoriamente consultar dentro do sistema SUS para ter direito ao medicamento. E isso vinha se arrastando aí já há alguns anos, as pessoas nos procurando, porque principalmente em relação aos especialistas, hoje a gente entende que há uma demora para a marcação de determinados exames, não só no nosso município, mas é uma questão, acredito que a nível de estado, a nível de país mesmo, e a pessoa acabava juntando dinheiro, indo num médico particular, num especialista, pegava a receita, aí ele não conseguia pegar o medicamento. Aí ele tinha que marcar uma consulta, entrar na fila do SUS novamente, às vezes tirar a vez de uma pessoa que ainda precisaria de uma consulta primeira para depois pegar. E muitas vezes, todo esse tempo ali só para trocar receita. Chegava só, trocava receita. Então, a ideia é essa. A ideia do projeto é que todos têm direito a pegar o medicamento. Lógico, dentro de alguns requisitos. O vereador Cigano, na última discussão que a gente teve sobre isso, fez um levantamento muito importante para que a gente não abrisse, de repente, ali uma lacuna que a gente não pudesse fechar no futuro. Então, ele tem ali os requisitos dentro do SUS. A vereadora Sandra trabalhou bastante nessa área, também vai poder complementar, porque eu acho que nós, enquanto legisladores, a gente tem que defender aí as minorias, principalmente dentro do SUS. Pois defender essas minorias é a gente trazer essa igualdade e a dignidade a todos. Esse projeto aí, parabenizo aí aos nobres vereadores, Adilson e o Sidney, e nada mais é esse projeto do que, eu até diria assim, de uma regulamentação, conforme já o vereador falou aqui, o vereador Sidney. Hoje nós temos uma lista de espera aí, até mesmo de consulta, não só de exames, que ultrapassa às vezes até 30 dias. Então, isso é normal, né, que o cidadão tijuquense, ele em determinados momentos, não podendo esperar, ele pega toda a última economia dele, vai
que é o maior bem precioso que ele tem, é a saúde, ele vai acabar pagando uma consulta, né? E aí, essa consulta, o médico vai prescrever algum medicamento. E muitas vezes, essas pessoas não têm condições de comprar esse medicamento. E de nada adianta depois ele estar com a receita, com o diagnóstico ali, e não poder tomar esse medicamento. Então, parabenizo aqui os vereadores e tenho certeza que isso será regulamentado e será muito útil aí para a nossa nação tijuquense. Eu quero parabenizar os vereadores Sidney, né, e Adilson pela iniciativa do projeto, né? Esse projeto vem organizar, né, como o vereador Célio falou, a questão daí da entrega desses medicamentos dos especialistas, né? Geralmente quem vai na consulta no particular é porque já esperou bastante tempo, né? Acima de 3 meses nessas consultas. E como que ele vai ficar sem a medicação? Ele já fez um esforço para pagar o medicamento, né, a consulta, e daí vai pagar o medicamento? E muitas vezes essas famílias não têm condições. Como o vereador falou, eu já trabalhei no SUS e sei da organização do Sistema Único de Saúde. Lá tem um sistema chamado IDS que controla todas as pessoas que moram dentro do município. Então, não corre o risco da preocupação do vereador Cigano de vir outras pessoas, né, outros estados, de repente, né, outros municípios aqui retirar medicamento. Não tem como, porque a família é cadastrada nesse sistema e controlado pelas suas ACS. Então, vai estar lá se a pessoa retirou o dia que ela retirou e quem foi o profissional que entregou. E acredito que não vai onerar também a farmácia nossa, por conta que já é feito de uma forma ou de outra, já é trocada essa receita, né, e já vai ser fornecido de uma forma regulamentada. Então, dou parabéns aí ao projeto dos vereadores e que venha organizar ainda melhor, né, o atendimento aos nossos munícipes. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto de lei número 11, de 12 de março de 2025, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta o credenciamento de protetores independentes, associações, empresas, fundações, organizações não governamentais, as ONGs, voltadas ao bem-estar animal, posse responsável, dentre outros assuntos voltados à política do bem-estar animal. O projeto está em discussão. Bom, então, falar um pouco desse projeto aí, para a gente fazer o cadastramento aí de todos os tutores, em conjunto lá com os vereadores Sidney e Cigano, a gente teve uma conversa lá com o deputado Matheus Laiola, qual já na antiga legislatura ele já passou aí um valor aí destinado à questão aí da castração. Bom, a gente leva bastante questionamentos do município, às vezes, ter uma ONG ou ter aí um lar destinados aí a fazer aí o acolhimento desses cachorros, dos animais de rua, né? O qual é um problema na nossa cidade, toda a região que tem esse problema, e o qual a gente viu em alguns municípios que tiveram algumas experiências, juntamente com o Marcelo, a gente viu alguns municípios que não deram certo às ONGs, e também o deputado comentando, a gente foi ver aí a questão aí do município vizinho, qual aí está gastando aí um valor exorbitante aí para manter esse centro lar, o qual a gente pode dar mais dignidades, também fazer o cadastramento dessas pessoas aí que queiram aí estar fazendo a retirada desse animal, fazer a castração e fazer esse cuidado, porque daí tem um outro projeto que a gente vai discutir aí também, que são os bancos de rações, o qual a gente vai poder aí fazer o entrelaçamento dos dois projetos. A prefeitura vai conseguir aí, por meio da Secretaria aí do Meio Ambiente, fazer aí essa digamos assim, distribuição, tanto do medicamento, também com a ração, para que essas pessoas possam cuidar. A ideia, o qual aí eu dei para o Poder Executivo, e a qual a gente teve uma conversa até com o Luiz, e até o Cigano deu essa ideia, o qual a gente pudesse fazer aí durante os 30 dias, essa tutela do animal, o qual pudesse também, aí em forma de divulgações nas redes sociais, desse animal para que possa ser adotado, ou seja, fazer essa campanha para o animal poder ser adotado, não automaticamente ser devolvido à rua.
Então, para que a gente possa ter essa segunda opção, o qual eu não coloquei aqui como uma emenda, o qual a gente criaria um vice-iniciativa, estaria criando aí atributos aí para o pessoal ali da comunicação, o qual a gente vai fazer esse regulamento por decreto. E com toda certeza, eu acho que é a ideia da gente também chamar esses pessoais aí que gostam daí da causa animal, para que a gente possa chamar para essa casa e alguma ideia que a gente possa aí estar levando e contribuindo para esse projeto, a gente possa levar em frente. É importante a gente destacar que aí nos últimos anos o nosso município aumentou bastante os nossos animais, nossos cachorros em condição de rua. E cada dia que passa a gente vem recebendo mais ideias para que a gente traga políticas públicas, projetos, para que solucione esse que hoje já passa a ser um problema de saúde pública, quando o poder público não consegue resolver esse tipo de situação. E pensando em todo esse contexto, que a gente já vem aí há alguns anos trabalhando nisso, na última reunião que a gente teve da CCJ, a gente decidiu de fazer a convocação de uma audiência pública, porque além desse projeto, o vereador Ricardo, tem mais 2 projetos aí que a gente vai estar apresentando aí nos próximos dias e convidando a população em geral, mas principalmente convidando os protetores, convidando todas aquelas pessoas que são adeptas à causa animal para discutir junto com a gente, para trocar ideias. Vamos convidar também o secretário responsável pela pasta, para que a gente possa sentar aqui numa tarde e discutir políticas públicas que realmente saiam do papel e que realmente venham atender às necessidades e que para que a gente possa, de uma forma que também não venha trazer nenhum tipo de prejuízo futuro, tanto para a população quanto para o Poder Executivo, mas que atenda hoje principalmente os protetores que se pegam esses animais da rua e daí ficam com todo esse custo, né, das rações, medicamentos, cuidados, mas não teria como hoje só nós vereadores ali numa reunião, colocar de que forma que isso ia acontecer. Primeiro porque a gente não sabe qual vai ser o orçamento investido nesse programa. Então, a gente teria que primeiro ter o dinheiro para depois pensar de que forma, mas ao mesmo tempo, a gente também precisa regulamentar algumas coisas. A questão da proporcionalidade, a quantidade de animais que cada protetor vai levar para casa, a quantidade de ração que vai ser destinado, como que vai acontecer esses cadastros, como é que vai ser a prioridade. Se, por exemplo, se o programa tem lá 10 mil reais e tem 30 pessoas na fila, como é que vai ser isso aí? O vereador Ricardo já passou para nós, tem a lei federal que traz ali alguns requisitos. Então, para que isso fique claro e de uma forma transparente, que realmente fique no projeto de lei aquilo que vai ser executado, a gente vai estar agendando aí nos próximos dias. Acredito que o presidente, através da comunicação dessa casa, vai estar passando aí, divulgando a data da audiência pública, mas desde já fica o convite aí a todos. Gostaria de falar um pouquinho também desse projeto do Ricardo, né, que além de ser uma questão de saúde pública, como o Sidney relatou, né, a importância do bem-estar do animal, e também eu quero relatar assim com relação à divulgação para a adoção dos animais e a gente promover feiras de doações, né? Então daria para colocar no projeto uma emenda, né, Ricardo? Onde que a gente possa promover essas feiras de doações de animais dentro do município e também participar de outras feiras em outras localidades, né? Muito importante esse projeto. Gostaria de parabenizar o vereador Ricardo pela iniciativa do projeto. Esse projeto vem muito a calhar, porque nós estamos com uma situação bastante grave dos animais na rua, né? A gente tem visto aí pela Rua 15, nas comunidades, o abandono dos animais. E temos esses protetores que querem se organizar e cuidar, né? Então, isso é bastante importante. A questão do cuidado, questão de saúde pública, porque os animais na rua também causam doenças. Então, temos que pensar aí as políticas públicas eficazes, que realmente vá tratar dessa questão. E também da posse responsável, porque é muito fácil
né, ter os animais em casa e vir aqui soltar na frente da casa de uma pessoa que vai cuidar e não ter responsabilidade nenhuma. Então, temos que pensar aí na questão da lei, da posse responsável, do cuidado, né? Que se tire da rua, mas se cuide. E acho que vem muito a calhar essa questão da feira dos animais, porque sabemos que tem muitas pessoas que gostam e protegem. Inclusive, na minha família, eu tenho protetores de animais que fazem tudo, né? Vacinam, mandam castrar, compram ração, dão banho, porque muitas vezes os animais ficam imundos. Então, esse cuidado é bastante importante. Cuidar com carinho e com amor para que as políticas públicas também possam ser eficazes no cuidado dos animais. Saúde pública também está relacionado ao cuidado, né? E ao bem-estar dos animais. Então, acredito que seja um projeto muito importante aí, Ricardo. Ainda na ordem do dia, a primeira discussão do projeto de lei número 13, de 12 de março de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 298, de 17 de maio de 2012, que cria o programa Animal Saudável, Pecuária Rentável, no município de Tijucas do Sul, no que se especifica. O projeto está em discussão. Essa alteração desse projeto, um projeto que existe, é uma lei que existe em 2012, é onde produtores rurais até 20 cabeças de gado tinham direito à vacina da brucelose e da raiva. E em conversa com o próprio secretário Jair, conversemos e que seria necessário uma alteração nessa lei, porque a brucelose, um frasco de vacina da brucelose, ela custa R$ 206. E o frasco é 25 doses. Então, quer dizer que custa uma dose da brucelose, custa R$ 8,24. Então, o produtor que ele tem lá, vamos dizer que ele tenha 15 cabeças de gado, nasceu 2 novilhas esse ano. Ele tem que comprar um frasco que custa 206, usar 2 doses, e as outras 23 doses ele vai ter que descartar. Vai perder essa vacina. Então, sem falar no custo veterinário. Como nós, no município, temos a secretaria, temos a veterinária. Então, só a questão do veterinário, esse valor que ameniza o produtor, já é um valor bem relevante. A raiva é no mesmo sistema, é frasco com 25 doses, mas é uma vacina relativamente barata. Ela custa R$ 21,50, o frasco de 25 doses. Então, o custo por dose é R$ 1,02. Então, eu acredito que aumentando o programa de 20 cabeças para 40, para o município vai alterar em praticamente nada. Mas para um produtor que tem 20 cabeças, ele pensa em não aumentar seu rebanho. Se ele tiver 22, ele perdeu o direito da vacina. Entendeu? E quem tem acima de 40 cabeças de gado no nosso município, já é um produtor com maior potencial. Ele já tem seu veterinário, né? Então, esse meio estava descoberto. Então, foi uma ideia junto com o secretário, foi levado para o executivo, eles acataram as ideias e tomaram que os vereadores agora também acatem, né? E seja aprovada essa lei para nós poder beneficiar e incentivar os nossos produtores. É um projeto, com certeza, vereador, de extrema importância. Ele vem aí para fortalecer a nossa agricultura familiar, o pequeno produtor, e mesmo o vereador já trazendo alguns números aí de valores, eu imagino que o valor para o município seja insignificante, perto do benefício que ele vai trazer aí para essas famílias. A gente só está aí no aguardo da administração encaminhar para nós o impacto financeiro, que é um requisito necessário para a constitucionalidade e a legalidade de todos os projetos de lei que tramitam. E com certeza aí na próxima sessão, ou quem sabe na outra, vai ser colocado em votação, aí todos os vereadores serão favoráveis a isso, pois é algo que vem fortalecer a agricultura do nosso município. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto de lei número 14, de 18 de março de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dá outras providências. O projeto está em discussão.
toda e qualquer operação de crédito que se vai fazer, isso no setor público, isso no setor privado, ele requer alguns cuidados, né? Eu acredito que ninguém financia um carro hoje, por exemplo, se ele não souber o valor da parcela, quanto vale o carro e quanto ele vai pagar no final. E dentro do setor público, eu acredito que também precisa ser da mesma forma. Indo nessa linha de raciocínio, o projeto veio acompanhado do impacto financeiro, onde ele demonstra para nós, vereadores, que o município tem capacidade da contratação dessa operação de crédito, porém ele não nos trouxe a taxa de juro, o valor da parcela, qual a carência, e nós precisamos saber, até para analisar se essa operação de crédito é viável ou não. Que é importante, que a gente precisa dos ônibus, com certeza, isso aí não tem o que discutir, mas a gente precisa entender o contexto como um todo. Se nós vamos pegar 3 milhões, quanto nós vamos pagar? Qual é o prazo? Qual é a taxa de juros que está sendo aplicada? Então, essas explicações, eu acredito que na próxima semana chegue para nós. A gente já encaminhou um ofício aí ao setor do executivo, e eles vão nos encaminhar. Porque no setor privado, por exemplo, as pessoas podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Já no setor público, eles só pode ser feito tudo aquilo que a lei permite. E quem faz essa permissão somos nós, vereadores. Então, nada mais que a gente tem que estudar, analisar, porque depois de permitido, não adianta daqui 1 ano, 2 anos, a gente começar a querer cobrar o Poder Executivo, porque foi nós mesmos que aprovamos. Então, muitas vezes, a gente reclama de algumas ações feitas pelo Poder Executivo, mas se não foi nós, foi nas gestões anteriores que aprovaram as leis aqui. Muitas vezes nem estudaram o projeto de lei direito. Então, a gente precisa, né? A gente precisa olhar, precisa analisar, ver todos os dados. Isso não quer dizer que você é contra o projeto de lei. Isso quer dizer que você precisa votar consciente, votar sabendo o que está votando, e se aquilo não vai impactar na saúde financeira do município daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, se de repente eu não vou ter que deixar de comprar um medicamento, se de repente eu não vou ter que deixar de comprar um material escolar, porque eu estou comprometendo toda a minha capacidade financeira. Após essa análise, se realmente não compromete, o município tem uma saúde financeira ok, eu não vejo o porquê de você não votar favorável a um projeto onde você vai adquirir aí 6 ônibus. Mas a gente precisa, primeiro, antes de aprovar qualquer operação de crédito, entender todo o contexto. Desde a taxa de juros, o valor da parcela, a carência, e se nós estamos pegando 3 milhões, quanto é que o município vai pagar. Só lembrando também que já foi aprovado nessa casa vários empréstimos na gestão passada, e eu lembro que foi aprovado há 2 anos atrás um empréstimo de 3,5 milhões para trocar a iluminação pública para a iluminação de LED. Infelizmente não foi trocado nenhuma lâmpada, mas foi feito um empréstimo de 3,5 milhões. Veio outro projeto substituindo aquele empréstimo, para que aquele empréstimo de 3,5 milhões que era para a iluminação pública fosse para pavimentação. Nem 1 metro de pavimentação saiu ainda com aquele recurso que foi aprovado há 2 anos atrás. Só lembrando também, 2014, se eu não me falha a memória, o prefeito comprou vários ônibus, acho que 3, 4, 5 ônibus, eu acho, para fazer o transporte cidadão. Não existe nenhum ônibus daquele que foi comprado. Agora nós vamos fazer um empréstimo de 3,5 milhões, que supostamente é para comprar ônibus para o transporte escolar. Uma coisa que eu não acredito. Porque nós aprovamos um projeto do empréstimo de 3,5 milhões, podemos aprovar hoje. Mas não é descartada a hipótese que daqui 6 meses venha outro projeto substituindo aquele empréstimo para mandar para outra área e não comprar ônibus nenhum.
Porque eu acredito que não vão querer matar a galinha do ovos de ouro, né? Então, senhores vereadores, acho que para aprovar um empréstimo, para endividar o município, eu sugeriria que o prefeito fizesse uma audiência pública, chamasse a população, explicasse a situação para a população, porque nós aprovamos e quando dá errado, sobra para quem? Para os vereadores que aprovaram. Porque a culpa nunca é do prefeito, sempre é dos vereadores, porque aprovaram. E está certo. Porque se o vereador aprova, o prefeito pode fazer qualquer coisa. Então eu sugiro que seja muito bem analisado esse empréstimo que está vindo aqui para essa casa, para que nós não venhamos deixar o município endividado, que futuramente nós venhamos a pagar um preço muito caro por isso, por ter aprovado o empréstimo no momento errado. Vereador, eu acredito que o estudo que tenha que ser feito ali pelo setor contábil do Poder Executivo é quanto o município vai pagar nos ônibus. Aí no decorrer, por exemplo, a vida útil de um ônibus 10 anos. Quanto o município vai investir? De 3 milhões ele vai pagar quanto? Quanto custa um motorista hoje? Quanto custa o combustível? Quanto custa a manutenção? Quanto custa para você manter um ônibus hoje mensal aí durante todo esse tempo? E qual é o valor do dinheiro que você vai emprestar e quanto você vai pagar? Isso você vai colocar numa balança e vai ver o que é mais viável financeiramente para o município. Porque às vezes dá a impressão que a gente é contra a terceirização do transporte. Eu acredito que nenhum de nós aqui somos contra a terceirização. A gente é contra, muitas vezes, quando o serviço é prestado de uma forma que não é eficiente. Agora, se o serviço for prestado de uma forma eficiente e for mais viável financeiramente para o município, você terceirizado, que você manter, e existem situações que é mais viável terceirizar, o caminhão do lixo, por exemplo. É muito mais viável hoje o município terceirizado que você comprar um caminhão. Porque o caminhão quebra, a mão de obra não acha isso, não acha aquilo. Eu sei porque eu já trabalhei na pasta, o vereador já trabalhou. Hoje é muito mais viável financeiramente os municípios terceirizar do que comprar. Então, será que foi feito esse estudo hoje? Se realmente compensa você investir os 3 milhões, considerando a taxa de juro, a vida útil dos veículos, quanto vai ser o custo com manutenção, com combustível, enfim, total. Então, é nesse ponto que eu quero chegar, que tem que ser feita uma análise, não agir muitas vezes assim, apareceu uma linha de crédito, vamos pegar porque eu acho que vai ser importante e nós vamos economizar. Mas será que nós vamos economizar? Se realmente nós for mesmo economizar, eu sou favorável ao empréstimo. Eu sempre vou ser favorável de trazer políticas públicas ou coisas que economize para o nosso município. Se realmente me comprovar ali que com o financiamento nós vamos economizar por ano, por exemplo, lá, 100 mil reais, eu sou o primeiro a votar a favor, porque é 100 mil reais que nós vamos poder investir em saúde e em educação. Agora, precisamos saber se realmente vamos economizar ou não. E projeto bom é projeto que é discutido, é projeto que é estudado, que é discutido aqui no plenário que a gente está fazendo, que todo mundo dá suas ideias, de repente pode até parecer que aquela ideia que um vereador fala não seja nada a ver, mas de repente está ali a solução. E tenho certeza que o mesmo que nós do Poder Legislativo queremos, o Poder Executivo também quer, e a população, que é o melhor para o nosso município. Então, não é ser contra ou a favor, é ver o que realmente é viável para o nosso município. Concordo com o vereador na questão ali do estudo, foi pedido documento, a questão de taxa de juros, tudo, porque seria um sonho de consumo, né? 6 ônibus novos, tudo novo, não quebra mais, e acabou o problema do transporte, mas não é simples assim, né? A gente até meio se contradiz a questão de questionar, né, a questão do financiamento, porque fizemos, vamos dizer assim, várias brigas no bom sentido aí com a terceirizada para a questão da qualidade do transporte, e seria se contradizer e não aprovar um financiamento, né? Seria totalmente se contradizer. Mas foi pedido já ao executivo para eles mandarem as taxas de juros e quanto tempo financiamento. E também tem outra questão, compra 6 ônibus novo, mas daí não vai ter mais terceirizada?
A terceirizada vai ser excluída? Não. Então a gente tem que também ter um bom senso e ver que ninguém é contra a terceirizada, a gente só cobra da terceirizada a qualidade do transporte, do serviço. Porque se sem dúvida, como o vereador falou, o município é muito melhor a terceirizada, porque se a terceirizada ela quebra o ônibus, ela tem que ter o reserva para apresentar ali e fazer o serviço. E a prefeitura, se ela tem um número enxuto de veículo, se quebra o ônibus, como que substitui? Então, tem esses lados que diz o vereador, tem que ser pesado na balança. Também concordo com os nobres vereadores, né? Ontem nós discutimos o projeto na Comissão de Finanças, também participei uma parte da CCJ, e a gente pensa nessa viabilidade. Então, a gente tem que ter custo e benefício, né? Se não vem a taxa de juros, que não vem o parcelamento, o valor que o município vai pagar, e como que a gente vai aprovar? Então, a gente precisa discutir e entender o projeto de melhor forma. Se vai ser realmente utilizado esse recurso para o transporte escolar, sim, válido, né? A gente vem discutindo muito sobre o transporte escolar, sobre a qualidade do transporte, principalmente. Hoje nós estamos aí numa briga constante com a empresa terceirizada por conta dessa qualidade. Então, nós sempre vamos primar pela qualidade e custo e benefício. Também concordo quando os vereadores falam da questão da terceirizada, dessa questão dos ônibus reserva, de ter lá o custo do combustível, do motorista, de ter a substituição. E se nós comprarmos ônibus, não teremos isso também, né? Então, a gente tem que pensar bem, porque o empréstimo vai endividar o município. Então, vai ser usado para transporte escolar? Um transporte de qualidade? Sou super a favor também. Mas tem que ser colocado naquilo que foi proposto, né? E a gente vai entender esse custo quando vir essas informações contábeis que não veio em anexo no projeto, né? A gente até pediu o impacto, mas, porém, não veio o valor do parcelamento. E a gente precisa, é como o vereador falou, na nossa casa, como que nós fazemos dívida? Sabendo quando que nós vamos pagar, em quanto tempo nós vamos pagar. Então, sou super a favor das políticas públicas eficazes, de qualidade, mas que não comprometam o município. Então, a gente tem que pensar muito nisso, nesse comprometimento. Nessa parte, eu concordo com todas as falas que tivemos aqui. Mas ontem, só relembrando, que tivemos que fazer um pedido para a prefeitura para excluir uma licitação, um valor de 6 meses. Estava aberta a licitação, claro que teria disputa, mas era 2.500.000 para 6 meses por 4 ônibus. Então, só relembrando que, às vezes, a gente comprar o ônibus, a gente vai estar economizando. Então, vamos dar sequência ainda na ordem do dia. A primeira discussão do projeto de lei número 15, de 26 de março de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 893, de 10 de dezembro de 2024, que autoriza a concessão de direito real de uso de imóveis municipais e da outras providências. O projeto está em discussão. Então, a gente, já fez essa lei, qual passou na antiga legislatura, da cessão desse imóvel. Porém, houve aí um erro material na questão aí da metragem desse terreno. Então, o qual veio para a gente na semana passada, para que a gente pudesse fazer apenas essa alteração e esse ajuste, para que ficasse correto aí, para que a gente pudesse ir atrás aí do chamamento público, colocar esse barracão à disponibilidade aí de alguma empresa. Para quem quiser saber, esse imóvel é aquele barracão que a gente tem lá no Colono, aonde foi colocada uma metragem, e a metragem, na verdade, está errada segundo o documento. Então, acho que também é de grande valia. Eu acho que está um imóvel que está hoje obsoleto aí dentro do município, não está sendo usado de uma forma inadequada, sendo que ela está na área da pasta da indústria e comércio, e aonde que pode vir gerar muito mais riqueza para o nosso município. Então, acho que agora, a partir de agora, vamos rever esses pontos aí e dar sequência no projeto. Esse projeto foi aquele que veio em regime de urgência na semana passada e a gente recusou o regime de urgência.
Eu quero hoje tirar o chapéu para o nosso presidente aí, que reviu essa barbaridade que estava acontecendo aí no nosso município, que sempre eu tenho falado e sempre, toda a vida falei, os meus 12 anos de vereador, eu sempre prestei atenção nisso aí, e nós temos que prestar atenção. Toda licitação que tiver, nós temos que descobrir como que estão fazendo essa maracutaia aí, que nós não podemos aceitar isso aqui, porque você veja bem, 3 milhões de empréstimo e 2 milhões e meio de oferta em 4 ônibus podres para o nosso município. Ainda na ordem do dia, apresentação dos pareceres das comissões e segunda discussão e votação do projeto de lei número 3/2025 do Poder Legislativo, que institui a Semana do Lixo Zero no município de Tijucas do Sul. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 20 de 2025. Referente ao projeto de lei municipal número 3 de 23 de janeiro de 2025, autoria do Poder Legislativo. Assunto: parecer ao projeto de lei municipal número 3 de 23 de janeiro de 2025, que institui a Semana do Lixo Zero no município de Tijucas do Sul. Da Comissão de Constituição e Justiça. Relatório: nos termos do artigo 52 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tijucas do Sul, compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se em todas as proposições que tramitem na Casa quanto ao aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico. Dessa forma, apresenta-se o presente parecer. É breve o relato dos fatos. Fundamentação da legalidade. O projeto de lei, ora, em análise, propõe a criação de um evento anual com a finalidade de conscientizar a população sobre a gestão de resíduos sólidos e o conceito do lixo zero. O município de Tijucas do Sul possui competência conforme o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual e o artigo 8 da Lei Orgânica Municipal, para legislar sobre a questão de interesse local. A criação de evento e campanha de conscientização sobre a questão ambiental está no exercício dessa competência, sendo uma medida válida no âmbito das atribuições municipais. Além disso, o projeto está em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei número 12.305, de 2 de agosto de 2010, que estabelece diretrizes para a gestão de resíduos sólidos e a promoção da educação ambiental. A proposição ao instituir a Semana do Lixo Zero visa fomentar a educação ambiental, o que é permitido e incentivado pela legislação federal e o município, inclusive pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Portanto, não se vislumbra qualquer vício de legalidade, pois ele está em consonância com a disposições legais que regulam a gestão de resíduos sólidos e a competência do município para a criação de eventos e políticas públicas relacionadas à educação ambiental. Da constitucionalidade. A comissão também analisou a conformidade do projeto com a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Paraná e os princípios constitucionais aplicáveis, como os da prevenção ambiental e da educação. O artigo 225 da Constituição Federal estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que é dever do poder público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A criação de uma Semana Lixo Zero está em sintonia com este preceito, pois promove a educação ambiental e a conscientização sobre a redução de resíduos, contribuindo para a preservação ambiental. Além disso, o projeto está alinhado com os princípios constitucionais
de eficiência administrativa e da socialização do conhecimento. O evento proposto busca envolver a sociedade na transformação dos hábitos e práticas de consumo e descarte de resíduos, o que é um passo importante para a construção de uma sociedade mais sustentável. A proposição também não apresenta qualquer inconstitucionalidade com os princípios de autonomia municipal, previsto no artigo 18 da Constituição Federal, que confere aos municípios a liberdade de legislar sobre o assunto de interesse local, desde que não contrariem as normas gerais da União e os princípios constitucionais. Em relação à Constituição do Estado do Paraná, que trata da responsabilidade do Estado e dos municípios na promoção da educação ambiental e da sustentabilidade. O projeto de lei se encontra em conformidade, não havendo qualquer vício. Conclusão. Considerando os fundamentos ora exposto, esta comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 3, de autoria do Poder Legislativo, é o parecer. Vereador Sidney José de Lima, Gelson Adriano Klakowski e Adilson Luiz de Oliveira. Coloco em segunda discussão. Esse projeto aí é de minha autoria, em conjunto com a vereadora Sandra e o vereador Luiz. É um projeto que não vem buscar de a gente fazer um trabalho de uma semana, mas sim poder implantar um marco para que possa a gente trabalhar no município como um todo, junto aos comércios, junto às escolas, junto às empresas, que são e propriamente a população em comum, que são os geradores desses resíduos, né? Atualmente, o descarte irregular do lixo é um dos princípios, dos principais desafios enfrentados por qualquer município, e o nosso não é diferente, né? Então, hoje a gente vê aí, acho que todos os vereadores aí, durante o mês, durante as gestões anteriores, sofrem com reclamação de que não é feito de forma adequada essa coleta dos resíduos. Mas não adianta só o município investir em equipamentos, em caminhões de coletas, se nós não tivermos a conscientização popular da forma correta para esse descarte, né? Sabemos ali que muito lixo que deveria ser reaproveitado, que isso traria um retorno financeiro para o município. A exemplo do projeto ali da Recicla, que hoje é uma referência no nosso município, né? Supostamente hoje essa associação recebeu ali equipamentos no valor de mais de R$1 milhão. Então, a gente precisa trabalhar, fazer políticas públicas voltadas para cuidar do meio ambiente. Esses projetos, né, como eu posso citar aqui, mutirões, que a gente deve fazer mutirões, mobilização, para que isso seja corretamente, isso nos dará, além de ter uma cidade mais limpa, mais bonita, redução ali de bueiros entupidos, até mesmo uma questão de saúde pública, né? Hoje o lixo, de uma forma jogado a céu aberto, ele trará ali vários prejuízos para a saúde humana também. Então, para que nós possamos, não só nesse mês de outubro, essa semana, que seja apenas uma semana, mas que a gente possa trabalhar políticas públicas, conscientizando o comércio, conforme já falei, as escolas, o próprio a Itaipu, né, eles já se prontificaram a nos auxiliar, fazendo palestras nas escolas, nos comércios. Então, a gente temos o dever, né, de pensar
que nós também podemos ter, além de ter uma cidade limpa, que ela seja um projeto assim que seja rentável para o município, né? Conto aí com a colaboração de todos os colegas vereadores, e isso será um projeto de grande relevância aí para que a gente possa cuidar cada vez mais e de forma correta o nosso meio ambiente. É o bom que a gente é ao vivo, de vez em quando a gente pula, né? Vou pedir para a vereadora ler o parecer da Administração e Serviços Públicos. Parecer número 21/2025, referente ao projeto de lei municipal de número 3, de 23 de janeiro de 2025. Autoria, Poder Legislativo. Assunto: parecer do projeto de lei municipal número 3, de 23 de janeiro de 2025, que institui a Semana Lixo Zero no município de Tijucas do Sul, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Relatório: o projeto de lei número 3, de 23 de março de 2025, propõe instituir a Semana Lixo Zero no município de Tijucas do Sul. Dessa forma, nos termos do artigo 55 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tijucas do Sul, a presente comissão exara este parecer. É o breve relato. Fundamentação: a presente comissão analisou o projeto de lei supracitado, que institui a Semana Lixo Zero no município de Tijucas do Sul, com o objetivo de promover a conscientização sobre a gestão de resíduos sólidos e estimular práticas sustentáveis. A proposta, ao integrar ações educativas sobre o tema, visa não apenas sensibilizar a população, mas também contribuir para a melhoria da qualidade ambiental do município, por meio da adoção do conceito do lixo zero. A comissão destaca que a criação de eventos e atividades voltados à conscientização e redução de resíduos sólidos é fundamental para o planejamento de políticas públicas sustentáveis e para a inclusão de catadores, conforme preconizado pelo projeto. Conclusão: a Comissão de Administração e Serviços Públicos entende que o projeto de lei número 3, de 23 de janeiro de 2025, traz uma proposta positiva, alinhada com os objetivos de sustentabilidade e com as diretrizes para a gestão de resíduos. Reforça a importância da conscientização da sociedade e do envolvimento de diferentes atores sociais. Sendo assim, a comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 3, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Comissão presidente João Guilherme Camargo, relator Pedro Luiz da Rocha, secretária Sandra de Fátima Andrade. Posso discutir? Agora segue a discussão. Então, esse projeto de lei Lixo Zero é de minha autoria, do vereador Célio e do vereador Luiz, e vem de encontro, né, e com as práticas ambientais, práticas sustentáveis. Né? Nós temos um município ecologicamente, né, que a gente tem que trabalhar as questões ecológicas, e a gente vem aí de encontro com essa questão do lixo, né, muito grave em nosso município, inclusive da separação correta, né, precisamos trabalhar conscientização ambiental, isso se começa nas escolas, com as nossas crianças. Nós tivemos uma visita na Recicla e vimos a questão da reciclagem, o quanto a gente precisa se organizar, e também organizar a questão dos catadores. Nós não temos só a Recicla, nós temos vários, né, locais aí com catadores, né, que estão reciclando. Então, começamos aí com conscientização ambiental nas escolas. Nós também temos os grupos de idosos, que é bastante frequente e gostam de muita informação. Então, a gente precisa trabalhar como política pública, né? A questão do lixo, a gente vai economizar, né? Com certeza aí na separação, nessa questão da conscientização, a gente vai ter também a semana que a gente vai estar fazendo trocas, vai pensar em projetos aí que a gente possa estar sensibilizando a população de uma forma favorável. Então, eu vejo muito, assim, né, peculiar essa questão do nosso lixo e da gente poder chegar nas comunidades. E como que se chega nas comunidades? Através de conscientização, de prevenção, através de políticas públicas, ensinando a população como fazer isso. E com isso nós vamos deixar a nossa cidade mais bonita, com certeza, que é o planejamento de todos os vereadores aqui. A gente tem acordado sobre isso, né, a questão da limpeza da nossa cidade, a gente precisa se organizar. E temos aí parceiros como a Itaipu, né, parceiros aí que querem investir no nosso município. Então é um projeto bastante importante e a gente conta aí com o apoio dos nobres vereadores. Também gostaria de comentar um pouco sobre o projeto A Semana do Lixo Zero, né? A gente muitas vezes fala a palavra lixo, né? Lixo dá um contexto de algo que não vale nada. Mas, na verdade, não é lixo, é dinheiro que nós jogamos fora, né? Então, a gente precisa estabelecer leis
para a gente conscientizar as pessoas para que reciclem mais. Com isso, todo mundo ganha. Com isso, todo mundo vai ter uma qualidade de vida bem melhor do que a gente tem no dia, né? Porque a conscientização traz, né, essa, digamos, desde berço, né, se conscientizando nas escolas, a criança vai cobrar do pai e assim sucessivamente, né? A nossa sociedade tem que ser conscientizada para que se recicle mais. É como falei, não é lixo, é dinheiro que jogamos fora. Então, com isso, né, esse projeto vem angariar valores para que, se aprovado, seja estabelecida regras também, né? Lógico, essa parte da conscientização. Então, a gente também estuda aí a possibilidade de estabelecer incentivos, né? Criar alguma coisa para incentivar as pessoas para que reciclem mais, para que trabalhem mais essa parte da reciclagem. Com certeza, com algum incentivo que a gente possa promover, as pessoas vão aderir mais ao programa estabelecido por essa lei, por esse projeto. Esse projeto é muito importante para o nosso município. Só lembrando que já foi aprovada uma lei aqui nesta casa, Cidade Limpa, que é praticamente os mesmos requisitos, e até agora eu acho que está engavetado esse projeto. Não está sendo efetivo esse projeto. Eu acredito que os projetos que são aprovados aqui têm que ter efetividade, senão não tem valor algum. Então que não fique mais um projeto engavetado. E a questão do lixo zero, a gente tem que ter consciência mesmo, a forma que a gente vai fazer a separação do lixo, o descarte do lixo. E também a gente tem que conscientizar muitos moradores de Tijucas que eles são acumuladores de lixo. Aí ele não sei o porquê que fica só acumulando lixo, criando uma visibilidade ruim para a nossa cidade. A gente não é contra essa pessoa, mas essas pessoas, porque não são uma pessoa, são várias pessoas aí que são acumuladores. Então a gente tem que trabalhar, ajudar essas pessoas a descartar de uma forma correta esse material que está sendo acumulado. Porque muitas das vezes o acúmulo de material ali vai gerar o mosquito da dengue, vai gerar várias outras coisas, o criame de rato, de cobra muitas das vezes. Então a gente tem que trabalhar com essas famílias para que esses materiais sejam descartados, sejam vendidos, sejam retirados, porque não adianta a pessoa ficar só acumulando que está perdendo dinheiro. Ah, mas eu estou guardando aqui para pegar um valor melhor. Não vai pegar valor melhor. Continue reciclando, mas venda. Não fique esperando muito tempo. Também tem que conscientizar o povo, porque a semana passada até fiz um vídeo num cidadão, ou quem sabe foi uma mulher, né? Não sei, mas que descartaram uma embalagem plástica cheia de gordura numa valeta perto de um rio. Isso é uma coisa que não deve acontecer, gente. Então eu fiz até o vídeo, publiquei, mandei para a Secretaria do Meio Ambiente para eles fazerem a retirada lá desse material, que era perto do rio, e foram lá, atenderam e retiraram. Mas é lamentável essas coisas quando acontecem no nosso município. Então a gente cobra muito do setor público, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Mesmo que eu já comentei esses dias aqui, a gente tem que fazer a nossa parte. Não é só cobrar dos outros. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos ter uma cidade mais limpa, mais bonita, mais aconchegante para todos nós. E fica até mais bonito para todos nós que aqui moramos, para os visitantes que vêm visitar a nossa cidade, para os turistas do final de semana, porque vêm as pessoas de fora visitar a nossa cidade no final de semana, é lixo nas valetas, é cachorro mordendo na rua. Então essas coisas a gente tem que resolver. E isso a gente vai resolver com ajuda popular. Porque só com o setor público não adianta, a gente tem que fazer a nossa parte também. Coloco em votação o referido projeto. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, apresentação dos pareceres às comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei número 12 de 2025 do Poder Legislativo, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga da Mulher
e da outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 22, 2025, referente ao projeto de lei municipal de número 12, de 13 de março de 2025. Autoria, Poder Legislativo. Assunto: parecer ao projeto de lei municipal número 12, de 13 de março de 2025, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga da Mulher e da outras providências. Da Comissão de Constituição e Justiça. Relatório. O projeto de lei número 12, 2025, estabelece a criação do selo Empresa Amiga da Mulher. O objetivo é reconhecer e incentivar empresas e instituições que adotem práticas de equidade de gênero, bem-estar das mulheres no ambiente de trabalho e prevenção da violência doméstica. Nos termos do artigo 52 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tijucas do Sul, compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se em todas as proposições que tramitam na Casa, quanto aos aspectos constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico. Dessa forma, apresenta-se o presente parecer. É o breve relato dos fatos. Fundamentação. A criação do selo Empresa Amiga da Mulher não fere nenhum preceito constitucional, visto que se insere na competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local, conforme o artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual e artigo 8º da Lei Orgânica Municipal. Além disso, a proposta está em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero e da dignidade da pessoa humana, presentes no artigo 5º da Constituição Federal, que assegura direitos iguais para homens e mulheres. O projeto também está alinhado com a Política Nacional de Igualdade de Gênero e com as legislações que visam a proteção e promoção dos direitos das mulheres, como a Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, de 2006, que trata da prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher. A iniciativa de conceder um selo às empresas que adotem políticas de equidade e combate à discriminação de gênero reforça a implementação de direitos fundamentais previstos na Constituição e em legislações infraconstitucionais. Além disso, o projeto de lei não contraria nenhuma norma infraconstitucional e estabelece uma forma de reconhecimento e incentivo a boas práticas, o que implementa compatível com o poder regulamentar e de incentivo das administrações públicas. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 12, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Plakoski e relator Adilson Luiz de Oliveira. Parecer número 23, 2025, referente ao projeto de lei número 12, de 13 de março de 2025. Autoria, Poder Legislativo. Assunto: parecer ao projeto de lei municipal número 12, de 13 de março de 2025, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga da Mulher e da outras providências. Da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Relatório. O projeto de lei número 12, 2025, estabelece a criação do selo Empresa Amiga da Mulher, destinado a reconhecer e incentivar empresas e instituições que adotam políticas de promoção de igualdade de gênero, do bem-estar das mulheres no ambiente de trabalho e de prevenção à violência doméstica. A proposta tem como objetivos a promoção da equidade de gênero e a criação de um ambiente mais inclusivo para as mulheres dentro do mercado de trabalho. Dessa forma, nos termos do artigo 55 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tijucas do Sul, a presente comissão exara esse parecer. É o breve relato. Fundamentação. A proposta apresentada é altamente relevante, pois trata de um tema de extrema importância. A igualdade de gênero no ambiente de trabalho contribui significativamente para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O projeto visa incentivar ações que podem resultar na melhoria da qualidade de vida das mulheres, no fortalecimento de seu empoderamento e no combate à violência doméstica, tema de relevância social e que ainda exige grandes esforços de conscientização e políticas públicas. Os objetivos específicos do projeto, como a promoção da igualdade salarial, o combate ao assédio moral e sexual e o incentivo à adoção de políticas de apoio à maternidade e à paternidade, são aspectos fundamentais para a criação de um ambiente de trabalho mais inclusivo e saudável.
a proposta de conceder o selo Empresa Amiga da Mulher às empresas que cumprem ao menos 3 das ações propostas é uma estratégia eficaz de reconhecimento, que incentiva as boas práticas e pode gerar um impacto positivo nas organizações. Outro ponto positivo da proposta é o seu potencial de gerar um diferencial competitivo para as empresas que se comprometem com essas práticas, criando um ciclo virtuoso de promoção da equidade e valorização das mulheres. Conclusão. Em função da relevância do tema e das ações propostas que promovem um impacto positivo nas relações de trabalho e no desenvolvimento de uma sociedade mais justa, os membros da presente comissão exaram um parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 12/2025, considerando sua importância para o município de Tijucas do Sul. É o parecer. Presidente João Guilherme Camargo, relator Pedro Luiz da Rocha, secretária Sandra de Fátima Andrade. Coloco em segunda discussão. Esse projeto é de minha autoria, né, o selo Empresa Amiga da Mulher, e vem de acordo com o que a gente está vivendo nesse momento, né? Um momento de equidade, de igualdade salarial, e vem aí a colocar as empresas, instituições, inclusive públicas e privadas, a fazer políticas públicas para as mulheres, né? Políticas públicas que tratem das questões, por exemplo, de violência doméstica, de assédio moral, sexual, que dê o direito, né, à licença maternidade. Nós sabemos que muitas empresas não cumprem exatamente como é a licença maternidade, e ela cumprindo 3 requisitos, ela tem direito ao selo. E isso vem trazer boas práticas, né, boas práticas na política da mulher. Política muito importante de discussão, principalmente nessa questão de igualdade. A gente vê aí muitas questões aí na nossa sociedade, a nível de Brasil, o quanto a gente vem discutindo a questão da igualdade, principalmente da violência doméstica. Todo dia a gente assiste um caso de violência, né? Inclusive de cárcere privado, de quantas questões a gente vê. E dentro da empresa, se a mulher ter um espaço onde ela possa falar, que ela possa ser acolhida, com certeza vai ter mais dignidade, vai ter mais direitos humanos. Direitos esses que estão na nossa Constituição. Então, esse projeto vem trazer isto, né, que a gente possa destacar as empresas que fazem boas práticas com mulheres, que fazem práticas eficientes e eficazes, que considerem muito essa questão da igualdade, principalmente. E peço o apoio dos nobres vereadores para votar a favor da Empresa Amiga da Mulher. Com certeza, acredito que todos os vereadores são a favor e apoiam esse projeto, mas a violência contra a mulher não acontece somente dentro de uma casa ou num lar. Esses dias fiquei sabendo num episódio que aconteceu numa secretaria e o próprio secretário gritou com uma colaboradora. E eu ainda estava me segurando porque eu queria falar pessoalmente com o secretário, mas eu quero deixar um recado. E se o dia que ele quiser gritar com alguém, vem aqui na Câmara de Vereadores, que tem 8 vereadores aqui, homem, que possa gritar. Agora, não grita com mulher. Porque gritar com a mulher é muito fácil. Muito fácil, porque se sente superior. Agora, venha gritar com um homem para ver. Aí a pegada um pouquinho diferente. Principalmente com esse secretário que fez esse abuso. Porque isso daí é um abuso. Isso daí é inevitável que um dia nós venha conversar ainda pessoalmente sobre isso. Então, um recadinho só para o secretário, o dia que estiver meio brabo, estiver meio nervoso, quer gritar com alguém, vem aqui na Câmara de Vereadores, e se não tiver os outros aqui, pode chamar o Adilson Oliveira. Daí pode gritar comigo mesmo, tá bom? Comentando, nós temos aqui a Procuradoria da Mulher, né? Nós colocamos à disposição desta funcionária, porque ela sofreu agressão verbal, né? Isso é uma agressão verbal, gritar, xingar ou coagir qualquer pessoa, né? Além das outras agressões que vêm junto, né? A psicológica, né? Então, nós colocamos os nossos serviços aí, vereadora, à disposição desta funcionária, né? E nós temos os canais de encaminhamento, inclusive de defesa, defensoria pública, que pode aí representar contra esse secretário. Se a gente prima pela qualidade, nós temos que começar pela qualidade do serviço público, né? E a mulher funcionária, sim, tem que ter respeito, porque gritar com a mulher, né? Então, como o vereador falou, igualdade.
pode gritar com todos, né? Então, vamos respeitar todos dentro do ambiente de trabalho. E por isso nós colocamos os serviços da Procuradoria à disposição desta funcionária. Coloco em votação o referido projeto. Aprovado. Aprovado. Está aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para o sancionamento e publicação. Então, hoje, pessoal, quero aqui só agradecer a imprensa local, agradecer a você que está nos acompanhando pelas redes sociais e a todo mundo que está aqui, que veio prestigiar essa nossa sessão. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 9 de abril, quarta-feira, às 18 horas. Muito obrigado e boa noite.